Olá, que bom, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET em Sete Lagoas, também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Quem não tem é só baixar, é só ir lá na Google Play, na Play Store e baixar o nosso aplicativo. Você pode assistir a nossa programação no seu smartphone. Abraço também para você que nos assiste. Temos também o nosso canal no YouTube. Após a nossa veiculação, o nosso programa fica disponível no nosso canal do YouTube. É só você acessar YouTube/TV Sete Lagoas. Cumprimento a você que segue nossas redes sociais, tanto no Sete Lagoas Play, também no TV Sete Lagoas. E cumprimento a você que nos acompanha também neste programa. Ele faz parte também da grade da TV Com BR, canal 28 da Oi e também da Sky. Abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo também fora de Sete Lagoas, Brasil afora. São várias pessoas assistindo o programa Santiago Entrevista. Parabéns também a toda a direção da TV Com BR, que tem feito um grande trabalho e tem melhorado a programação da TV Com cada dia mais. Nosso programa Santiago Entrevista sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. É só você visitar as lojas da Vivo para você contratar ou então entrar no site. Também temos o apoio aqui da 5bits, empresa que cuida do nosso sistema de internet, nosso site, nossa rede social. É só você fazer contato através do site e também da JKA Imóveis, jkaimóveis.com.br para você comprar, vender ou alugar o seu imóvel, tá bom? Nós vamos conversar hoje aqui com o Delany Lavarini. Delany, ele é palestrante e também escritor espírita, além, logicamente, de funcionário público que tem o seu ganha-pão do dia a dia, é também um grande funcionário que está conosco aqui hoje na TV Sete Lagoas. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade, vamos falar sobre comportamento e a gente tem aqui, um programa especial para você que está aí, sem saber por que as coisas estão acontecendo, por que as pessoas estão se comportando assim, A gente vai bater um papo aqui sobre esses assuntos. Prazer estar recebendo você, Delany. Eu que agradeço pelo convite, pela companhia de estarmos aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de falar um pouco mais do Espiritismo. Estou aí. Nós vamos começar o nosso programa com essa frase aqui, olha. O bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Esta é uma frase de Chico Xavier que a gente começa o programa com ela porque fala do bem, Fala de você estar aqui nesse mundo aqui praticando bem, deixando a sua marca, e realmente é uma frase que faz com que a gente possa refletir, não é isso? Praticar o bem não importa a quem, Praticar o bem sem olhar a quem. É verdade. O bem, a benevolência, a caridade é uma grande satisfação quando nós realizamos. Primeiro, nós estamos ajudando. Segundo, é sinal que nós estamos em condições de auxiliar. E terceiro, nos traz paz de espírito, nos traz harmonia. Costumamos dizer, o próprio Chico Xavier falava, o bem que nós realizarmos anula o mal que nós cometemos. Um bem consolidado, bem realizado, consegue anular o mal que nós realizamos. E é verdade, muitas das vezes nós erramos, talvez não intencional, e corrigimos o nosso erro. De que forma? Fazendo o correto. Uhum. E o bem é uma forma muito saudável, gratificante de poder ajudar as pessoas. E devemos também entendermos que ninguém vive sozinho na vida. Todos nós dependemos uns dos outros. Fomos todos nós, por Deus, pela misericórdia divina, criados para vivermos em sociedade. Certo. Agora, você atua como palestrante também, escritor espírita. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como palestrante, nós temos feito várias palestras por esse Brasil afora, dentro da doutrina espírita, do movimento espírita. Como escritor, já tivemos oportunidade de escrever alguns livros. E temos o trabalho também de psicografia,
que nós desenvolvemos todas as segundas-feiras, ou quase todas as segundas, é só depois nós vamos passar o endereço, o nosso site, para que as pessoas possam consultar os dias de psicografia, e nós trabalhamos nesse trabalho com Jesus e com a espiritualidade. Como que é a psicografia? Olha, a psicografia é um dom mediúnico. É a comunicação do espírito através da escrita. Um ente querido que já partiu, que já desencarnou, que vem comunicar com seu ente querido, ele comunica-se através da escrita. Como fazia Chico Xavier, como faz Carlos Bacelli e tantos outros médios, psicógrafos que aqui estiveram conosco, aqui estão. Por exemplo, o primeiro livro psicografado que a humanidade tomou conhecimento foi os 10 Mandamentos. Era um livro de pedra. Moisés está nas Escrituras Sagradas, Moisés recebeu os 10 Mandamentos de Deus. De uma certa forma, Moisés, ele fez uma psicografia. Ele foi o intermédio de Deus para que pudesse escrever os 10 Mandamentos. A mesma coisa foi o Chico Xavier. Ele foi intermédio, ele foi um médio dos espíritos para escrever mais de 400 obras psicografadas espíritas. Tá, agora como que a pessoa sente a necessidade de procurar você? Muitas das vezes, essa pessoa ela sente a necessidade quando ela perde um ente querido. Talvez uma perda, digamos assim, que causou um sofrimento maior, um trauma, não está aceitando aquela perda, aquela morte, e aí ela vai até a casa espírita, é acolhida, nós fazemos uma entrevista, e a gente sempre fala que o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. É sempre feito à vontade de Deus e do Criador, e não à nossa vontade. Agora você como a pessoa que vai escrever aquela mensagem, como que você recebe essa ligação? Olha, essa ligação ela é muito sutil, muito delicada. Eu sempre digo que cada caso é um caso. A psicografia que acontece na segunda-feira, eu começo a me preparar antes, espiritualmente falando. De que forma? Me mantendo em vigília, em oração, fazendo preces, leituras sadias, que fortificam, fortalecem o meu espírito, a minha alma. E muitas das vezes, esses espíritos que queiram comunicar, eles já começam previamente me sondando, se identificando e dizendo que querem escrever. Mas não depende de mim, simplesmente da minha vontade. Há vários fatores de alta complexidade que requer uma avaliação, uma revista mais de perto. E na hora, se for a vontade de Deus, se tiver merecimento, esse espírito, ele se apresenta, identifica-se, e aí eu sou um simples carteiro para entregar uma carta, entregar uma mensagem. Entendi. Agora, Odelano, vamos falar aqui sobre a questão da religiosidade. Como você difere o espiritismo das demais religiões? A questão da religiosidade no mundo que nós vivemos é interessante, porque o importante é que Deus é único. A gente vê os nossos irmãos, percebemos os nossos irmãos evangélicos, católicos, espírita, budista. O mais importante é que cada um segue a sua fé, cada um segue a sua crença. Agora, essa diferença, ela é fundamental, ela é importante, para que nós possamos fazer uma autoavaliação se é aquilo mesmo que nós estamos querendo. Eu sempre digo que 80% das pessoas que hoje são espíritas vieram de outras religiões. E é natural também que muitas pessoas engrenam ou dedicam-se a outras religiões. Mas o mais importante é o nosso papel, o que nós estamos fazendo, qual a nossa contribuição que nós estamos dando à sociedade, independentemente da religião. Certo. Como que você vê as pessoas hoje nesse contexto religioso? Você acha que as pessoas estão fracas,
Estão normais, estão fortes, precisa de alguma coisa? Você acha que as pessoas estão se afastando ou não? Como é que você vê isso? De um modo geral, podemos dizer que hoje as pessoas estão buscando mais. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo mais. As pessoas buscam a fé, buscam a religião, com raríssimas exceções, principalmente pela dor, pelo sofrimento. Porque há chegado o momento que o sofrimento cansa. E a pessoa se sente exausta. Já foi no médico, já foi no psicólogo, no psiquiatra, que também é válido, e procura o recurso da religião, uma terapia, uma medicina holística, procura a espiritualidade, seja através dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos espíritas, que somos nós. Mas o que nos preocupa, às vezes, é que essas pessoas, elas querem resposta em curto prazo. A pessoa, às vezes, passa 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos vivendo de uma forma e, de repente, se vê vinculada a uma religião à procura de milagre. Pode acontecer, ela ter uma ascensão na sua vida? Pode. Mas é preciso entender que o tempo não passa em vão. E que a cura, a verdadeira cura, está dentro de cada um de nós. A cura não está na religião. Porque se assim não fosse, Jesus não tinha curado, Jesus não tinha religião. Quando nós entendermos que nós somos capazes de nos curarmos, nós mesmos, iremos sofrer menos. O próprio Jesus já dizia: não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. Logo, chegamos à conclusão que nós somos capazes de promovermos essa autocura, tornarmos pessoas melhores. Qual o conselho que você dá para as pessoas hoje que estão numa situação parecida com essa que a gente disse? Porque, pelo que a gente percebe, não é só uma questão do nosso país. O mundo inteiro está em crise, você vê muita situação difícil, né? E as pessoas, às vezes, elas se desesperam. Qual o conselho que se dá para as pessoas hoje? Não desanime. Por mais pesado que seja o fardo, não desanime. Por mais que os pés estejam sangrando, caminhe. Porque o caminho, através do nosso esforço, através da nossa batalha, irá nos mostrar um lugar onde encontraremos o paliativo ao nosso sofrimento, um paliativo à nossa dor. Não há vitória sem esforço, não há vitória sem trabalho. Claro que requer tempo, requer paciência, requer tolerância, renúncia, dedicação. A felicidade não se constrói da noite para o dia. A tristeza, a depressão também não se constrói da noite para o dia. É uma escada que, de forma gradativamente, nós vamos crescendo. Não podemos ficarmos ou permanecermos na zona de conforto. Na verdade, a palavra então é fé, né? A palavra é fé e o mais importante, acima de tudo, a palavra ajuda, a palavra edifica, quanto nós oramos, quanto nós pedimos. Mas o exemplo arrasta. É o nosso exemplo, é as nossas atitudes que vai fazer a diferença. Com certeza, por isso que eu disse aquela frase no início, né? Nós estamos conversando aqui com Delaney Lavarini, vamos fazer um pequeno intervalo, já já voltamos para o nosso segundo bloco. Olá, Sete Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você. A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis, a imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto, 477, primeiro andar, no centro de Sete Lagoas. Contato 3775-1020 ou 3775-2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkaimóveis.com.br.
Se você tem dívidas em aberto com a Prefeitura, fique atento a esta oportunidade única. Até 30 de setembro, pague com 90% de desconto em até 3 parcelas, 80% de desconto em até 6 parcelas, 50% em até 9 parcelas e 40% em até 12 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas deverão ser iguais e consecutivas. As condições são válidas para todos os impostos municipais. Procure a Central do Contribuinte ou o Centro de Atendimento do SAAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Estamos de volta, segundo bloco do programa Santiago Entrevista, recebendo aqui o Delane Lavarini. Nós já fizemos aí um apanhado no primeiro bloco e vamos dar sequência agora falando sobre principalmente o comportamento das pessoas, né? Nesse contexto que a gente tem vivido hoje, muita gente nessa correria, tem também a questão espiritual. Lógico que nem todo mundo está pensando nisso, nem todo mundo está preocupado com isso. Mas, Delane, principalmente na rede social hoje, as pessoas elas já partem para a briga, né? Eu, certo dia, coloquei um comentário, né? E vieram umas pessoas e me atacaram, até uma pessoa que muito bacana, falou assim, a partir de hoje eu não sou mais seu amigo, e excluiu. O que está acontecendo com as pessoas que elas estão tão nervosas, sabe, e já vão ao ataque, assim, direto, né? Elas estão com o nervo à flor da pele. A sensação que dá, quando nós deparamos com um fato deste que aconteceu com você, Santiago, a sensação que dá é que nós estamos vivendo numa panela de pressão. E que essa panela de pressão ela vai explodir a qualquer momento. Salve-se quem puder. É na fila do banco, é no trânsito, enfim. O que acontece é que todos nós somos pessoas em potencial. Porém, de uma forma triste, de uma forma lamentável, as pessoas estão usando o seu potencial como lhe apraz, como lhe assegura. Ou seja, o egoísmo, a prepotência, a vaidade, o orgulho, tudo isso vai fomentando, fazendo um crescimento negativo ao ponto que chega uma hora que isso tem que sair. É como fosse uma água passando pelo cano. E a pessoa perde o controle da situação porque está pensando no momento, esquece ou não preocupa do efeito, da causa que está acontecendo, porque todo efeito tem uma causa e toda causa, obviamente, tem um efeito. E o que acontece? A pessoa, então, entra no processo de desequilíbrio. Um estado nervoso, muitas das vezes ouvimos dizer assim, fulano surtou, fulano fez uma besteira. São esses fatos, digamos, sombrio, negativo, aonde o ser, ele cai, ele escorrega, ele perde o controle, e para que ele consegue reerguer, fica mais difícil. O apóstolo Paulo dizia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo? Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o bem que eu quero tanto fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. É uma questão de fórum íntimo. Se nós buscássemos valorizar o bem, as coisas belas, as coisas boas, nós seríamos pessoas mais felizes e, consequentemente, tornando-se pessoas mais felizes, seríamos pessoas mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensiva, mais benevolente com a dor do outro. E, consequentemente, quando nós não controlamos o nosso ímpeto, as nossas inclinações, as nossas má tendências, nós vamos alimentando tudo que há de negativo e aí ficamos pessoas impacientes, intolerantes, incompreensíveis, a dor do próximo, a dor alheia. Por isso que a violência, ela se alastrou de uma tal maneira que ficou banal.
podemos assim dizer, se tornou corriqueira no nosso dia a dia. É assalto, é homicídio, embora não estamos aqui para julgarmos ninguém. Como já dizia Jesus, não julgueis para não seres julgados. Mas lembremos-nos de Mahatma Gandhi em seu discurso no parlamento britânico, em Londres, quando ele disse que o amor, somente o amor de um único homem, poderia neutralizar, poderia esmagar milhões de ódio. É esse amor que nós precisamos consolidar, é esse amor que nós estamos precisando vivenciar. De que maneira? Dentro de um templo? Não. Religião não salva ninguém. Religião nos mostra o caminho. Religião nos aponta um caminho que devemos seguir. Cada um tem seu livre-arbítrio, a sua opção de escolha. Mas vivenciar esse amor é simplesmente, não é difícil, é simplesmente fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Pois é, mas eu tenho um amigo que me disse outro dia uma situação que eu fiquei preocupado. Ele falou assim, olha, eu vejo que as pessoas estão tão decepcionadas, né, principalmente politicamente, com as ações que a gente vê, principalmente no poder público, né, os agentes políticos, que eu tenho medo que, por exemplo, uma hora dessa, uma dessas pessoas entre, por exemplo, num órgão público e já saia matando todo mundo, já saia fazendo uma confusão, coisa que a gente vê muito acontecer em alguns países, né? Igual os Estados Unidos, você vê as pessoas entrando nas escolas e fazer, né, esses atentados que realmente acabam com a vida de várias pessoas. E eu vejo que a situação não é só, principalmente política, não é só no Brasil, ela é global. A gente vê que outros países também estão vivendo essa tensão, né? Como que você vê isso no Brasil hoje? Como que as pessoas estão se comportando dessa forma tão agressiva e quais os riscos que nós estamos, né, como ele citou, por exemplo, quem sabe uma pessoa entra aí no setor público e saia dando tiro lá, saia querendo fazer justiça com as próprias mãos. Porque eu estou te falando isso já com uma ligação principalmente na falta espiritual que as pessoas provavelmente devem estar, né, acontecendo nesse momento. Vivenciando. Com certeza. O que acontece é que as pessoas hoje estão buscando muita informação. É louvável. Até esse ponto é compreensível e louvável. Todos nós queremos informações de uma certa forma ou de outra. Informações para nos posicionarmos diante da política, informações para nos posicionarmos diante da área da saúde, enfim. Todas as pessoas hoje são cercadas de inúmeras informações. O que acontece, esse risco que todos nós corremos de uma certa forma ou de outra, mas devemos lembrar que Deus não desampara ninguém, talvez poderia ser pior. O que acontece é que as pessoas são hoje extremamente todos nós somos pessoas esclarecidas. Temos conhecimento de causa. Nós sabemos exatamente o que é certo, o que é errado. Quando nós cometemos uma infração, seja diante da lei dos homens ou diante da lei de Deus, nós sabemos quanto nós erramos. A nossa consciência nos aponta o nosso erro, nos acusa no momento em que nós erramos. E o que acontece é que essas pessoas, ou pode ser qualquer um de nós, estão esquecendo de se evangelizar-se, de se educar-se espiritualmente. E como que se educa espiritualmente? Respeitando o próximo, procurando ceder, a própria gentileza, a cordialidade para com o semelhante, o respeito para com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, essa ética, o princípio do bom senso, da tolerância, todos esses valores agregados é uma educação espiritual. Ora, se eu não respeito os meus valores morais, da ética, do bom senso, consequentemente não vou respeitar o espaço do próximo, do meu semelhante. E aí acontece, muitas das vezes, claro que as coisas não acontecem da noite para o dia. Temos que ver o histórico de cada um. Embora um erro não possa estar sendo fundamentado para cometer um outro erro, mas
São muitos irmãos infelizes que cometem esse tipo de delito. Talvez não tiveram a presença materna, a presença dos pais para educá-los, para dar uma oportunidade na vida. Talvez não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. É claro que se torna um pouco relativo, mas o princípio, voltando no foco da pergunta, do assunto proposto, é que nós devemos educar a nossa alma. Educando a alma, educa-se a sociedade. Tá, mas o caos da sociedade, a falta de confiança, principalmente nos órgãos públicos, como que esse cidadão despreparado vai lidar com isso? Essa falta de confiança, essa insegurança, não é só nos órgãos públicos. A gente vê isso, seja na área do fisco, na área da saúde, falta médico, falta especialistas, falta servidor, a demanda é enorme. Parece um caos que nós estamos vivenciando, né? Pessoas morrendo nos corredores, em filas de hospitais, é muito precário o atendimento de uma certa forma ou de outra. Quem pode pagar um plano ainda tem um certo, digamos assim, atendimento de uma certa prioridade. Mas, no geral, o que acontece é que a humanidade ela está vindo nessa panela de pressão e é preciso que, chegado o momento, que essa situação se reverta em favor do bem-estar. E essa falta de desconfiança é produzida pelo próprio ser humano. Se eu não confio no órgão público, se eu não confio no médico, sinal que eu sou inseguro comigo também. Eu faço da minha parte e que o profissional faça da parte dele. Se ele não faz, a consciência, o problema fica com ele, não fica comigo. O problema de ordem material, de ordem física, existe. Mas de ordem moral, de consciência, de estado de paz, de espírito, aí é de cada um. Então é preciso que eu entenda que essa insegurança, às vezes, nos bate à porta, mas que nós façamos a nossa parte. Por exemplo, eu não vou pagar meu imposto porque fulano, a rua está desburacada. Eu não posso pensar assim. Eu faço da minha parte o que Jesus já nos dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu dou a minha contribuição. Se o governo não está repassando como deve repassar, ou seja, se não está uma organização, uma gestão adequadamente, mas a minha consciência está em paz comigo, que eu estou dando a minha contribuição como cidadão, como cristão e como contribuinte. Se o outro, seja o governo, representado pelo seu órgão de arrecadação, seja o hospital, a área de saúde representado pelos médicos, não fazem, aí o problema já é dele. Como já dizia Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Certo. Nosso tempo está estourado, eu quero aproveitar esse finalzinho aqui para te agradecer e deixar um espaço aberto, se tiver algum canal de comunicação seu, né, a forma das pessoas entrar em contato com você. O nosso canal de comunicação, nós estamos hoje nas redes sociais, no Facebook, no nosso canal no YouTube e no Instagram também. É @Delane Lavarini, sendo que Delane com 2 N's, @Delane Lavarini. E para os nossos irmãos ouvintes que está acompanhando esse momento especial, cliquem e entrem no nosso canal, faça a sua inscrição se interessarem e compartilhe o vídeo. Ok, te agradeço, muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais um Santiago Entrevista, mais um assunto especial, sempre levando para você o melhor conteúdo aqui da TV Sete Lagoas. Um abraço, até lá então.